Pensar o idoso sempre foi uma questão incômoda, né? Então nós resolvemos falar um pouquinho sobre idoso, o código do idoso, o papel desse elemento tão importante numa sociedade, longevidade e qualidade de vida. Canal Letrados com vocês. Roda a vinheta. Oi lá! Oi lá é ótimo, né? Oi lá é uma mistura de oi com olá, né? Oi, gente, queridos. Olá, dona Coruja. Senhor Mequetrefe, por favor, ganhe seu espaço. Hoje eu quero botar o Mequetrefe aqui, ó, pra ele ficar de destaque. Ele tá dando oi lá pra vocês também. Nossa ideia hoje é bater um papo, assim, tranquilex sobre uma questão, assim, que tá deixando a gente incomodado, que é o modo como se trata o idoso no Brasil. A gente tem código do idoso, a gente tem defesa de direitos humanos, todo mundo fala, porque eu quero envelhecer, aí quando envelhece, a gente começa a tratar essas pessoas de uma forma indecorosa, desrespeitosa. E os adolescentes são campeões nisso, viu? Ah, meu avô, eu vou te colocar aqui pra ninguém te incomodar. Na verdade é o contrário, eu vou te colocar aqui pra o senhor não incomodar ninguém. E me chama a atenção, por exemplo, que alguns idosos no Brasil, você abre o guarda-roupa só tem pijama. Então a gente fica pensando, por exemplo, o que significa a metáfora de ter muito pijama, né? Você tá sempre preparado pra dormir. Bom, dormir é ótimo, eu adoro. Ó, problema, dona Coruja, é quando só se tem roupa pra dormir, ou seja, o sono, ao invés de ser um descanso, é uma rotina. E viver dormindo ou preparado para dormir significa não viver, né? Porque o usufruto da vida extrapola, né, Mequetrefe? A pessoa, o Mequetrefe, só dormindo aqui deitado. Fecha o olho, Mequetrefe. Ele iria reclamar. Ele tá dizendo que ele não dorme, na verdade, né? A gente tem uma sociedade contraditória, né? Porque nós queremos envelhecer. Eu quero ficar, né, pessoa? Eu vou ficar idosa. Uma luz para Paula idosa. Imagine eu idosa, eu vou ficar muito engraçada, gente. Eu vou ser daquela idosa que vai querer fazer de tudo. Vai pra festa. Paula foi pra onde? Oxi, pra festa. Quantos anos Paula tem? 85. Vai ser massa. Por que nós temos medo de envelhecer? Nós temos medo de envelhecer porque o idoso é maltratado e a velhice é vista como uma espécie de doença. Envelhecer já é uma doença. Aí o Brasil tomou uma atitude interessante. O Código do Idoso veio como algo fantástico, porque a garantia de direitos. Pô, todos precisamos dos nossos direitos garantidos. Obviamente que se o Estado garantisse direitos, nós não precisaríamos de um código ou de um estatuto do idoso. E aí eu tava buscando assim, como esse tema seria trabalhado por nós de uma forma muito leve, porque a gente precisa de leveza. A leveza é fundamental, né? E tava me perguntando, pô, Paulo, o que você vai fazer? E aí eu pensei assim, poxa, primeiro vamos colocar uma camisa legal, né? Esses óculos aqui, eles têm a ver com literatura, né, gente? Aqui você tem, por exemplo, os óculos de Guimarães Rosa, né? Guimarães, que é um médico que se torna escritor e fica escritor, larga a medicina e tem livros fantásticos, né? Aqui seriam os óculos do Machado de Assis, o grande fundador da Academia Brasileira de Letras, o patrono, romancista, cronista, contista, jornalista, um ícone, né? Aqui eu tenho o Haroldo de Campos, o Drummond, o Olavo Bilac, Patativa do Assaré, que começou a escrever já com uma idade avançada, né? Aqui a gente tem o Mário de Andrade, Fernando Pessoa aqui, e todos seriam lindos idosos avós, né? O Machado no século XIX, o Drummond no século XX, né? A gente escolheu unir essa questão da literatura, principalmente porque, assim, muitos desses escreveram já desde adolescentes, mas foram até a velhice escrevendo, né? Você percebe, por exemplo, que não tem o Castro Alves aqui, né? Que morre jovem. O Castro Alves vai morrer com 24 anos. Aqui você não tem o Álvares de Azevedo, que morre aos 21 anos. Mas você tem os óculos, até porque os óculos são uma representação aqui nessa época, né? De uma dificuldade de visão que era típica de quem já tinha determinada idade. Então, nós escolhemos unir para dizer assim, quanta coisa linda pessoas que já viveram têm para deixar. Quantos frutos essas pessoas produziram ao longo de sua vida e por que esse desrespeito, né? Por que há um tamanho
desrespeito com essas pessoas? Por que que não há um sentimento de gratidão para com os idosos? E aí eu volto à questão do Código do Idoso, né? Garantia de direitos, tantas cláusulas lindas escritas, tantas questões garantidas e que não são cumpridas. Tem uma situação assim que tem que deixar qualquer brasileiro envergonhado, que é você estar numa fila esperando para ser atendido e aí chega o idoso e o código garante que ele tem atendimento preferencial e aí ele vai para frente da fila e tem sempre quem olhe para aquele idoso de forma estranha, quem comente, pô, lá vem o idoso para atrasar a vida da gente. Mas é fácil a gente fazer esse comentário hoje, quando temos 40, 30, 20, 50 anos, né? Mas dali, quem tem 30 hoje, daqui a 50, daqui tem 30, daqui a 30, vai ter 60, vai ser considerado idoso e vai pegar aquela fila ali. E aí talvez sinta o que significa você ser visto com preconceito, porque você está exercendo o seu direito, porque você está passando na frente das pessoas, que não é passar na frente. Passar na frente é um ato arbitrário. Aí não é passar na frente. Aí é exercer o seu direito, um direito garantido por um estatuto e que muitas vezes não é exigido, porque o idoso já tem medo de passar ali na frente, não é? Ou então, pior, gente, essa é ótima. Tem lá no metrô, nos ônibus, as cadeiras que são preferenciais e elas são separadas. Tem um nome lá reservado ao idoso. E aí chega uma pessoa, a cadeira tá lá vazia e ela senta no ônibus. E aí quando o idoso entra, a pessoa finge que tá cochilando, gente, que coisa absurda, vergonhosa. E aí o idoso tem também a vergonha de mexer levemente no braço da pessoa dizendo acorde, porque esse lugar não lhe pertence. Na verdade, o ideal seria que aquela cadeira estivesse sempre vazia à espera de um idoso para sentar. E que ela só fosse ocupada por um idoso. Agora, estando desocupada e uma pessoa não idosa sentando, ela tem que ficar atenta, porque na hora que o idoso chega, você tem que dar um lugar para ele. Não precisa ele te... E aí as pessoas fingem, dormem e o idoso fica ali em pé. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito. Ou ainda tem uma situação melhor. O idoso não aparenta ser idoso. E como ele não aparenta, o que as pessoas fazem? Olham com aquela cara de desconfiança, porque tem uma questão no Brasil. Todo mundo não é digno de confiança. Então, no Brasil se parte do seguinte princípio. As pessoas mentem, as pessoas enganam. Que absurdo. Como se não houvesse um único brasileiro que não mentisse ou não enganasse. Aí você pode estar perguntando, será que há um brasileiro? Tem de haver, pelo amor de Deus, gente. Você, né? Então, assim, parte do pressuposto que se ele não tem aparência de 60, ele não tem 60 anos. Então, ele está enganando, ele está querendo usar direitos aos quais ele não tem direito. Poxa, e aí o cara tem que puxar a identidade para provar. É como uma mulher que está grávida de 3 meses e você olha, ela não vai ter barriga ainda, ela só tem 3 meses, né? E aí ela tem que andar com ultrassom para te mostrar um teste de gravidez dizendo positivo. Realmente nós estamos numa crise de confiança e nessa crise de confiança o idoso está entrando num terreno muito enlamaçado e escorregadio. E uma outra situação assim que é comum é a da mobilidade, é da dificuldade, por exemplo, de subir em ônibus. Nós temos a OMS nos colocando que o Brasil tem uma contingência enorme de idosos que tem dificuldade de se deslocar da mesa à sua cama. Então, é preciso garantir a essas pessoas o direito de se movimentarem. Talvez a questão aí seja realmente qualidade de vida, seja atividade que seja proporcionada ao idoso, projeto de vida. Porque assim, quem é jovem olha pra frente, se projeta,
sonha com o futuro. O idoso, ele precisa ter algum projeto também, porque senão ele vai se voltar para o passado. E quem vive no presente sempre olhando para o passado tem um sentimento de nostalgia, tem um sentimento de tristeza, tem um sentimento de ausência de projeto. Imagine eu aqui com 80 anos pensando: eu não tenho mais nada para fazer na minha vida, a minha vida está aqui parada, eu não tenho um projeto. É preciso dar projeto a essas pessoas, é preciso garantir a elas uma vida com dignidade, é preciso dar a elas conforto de chegarem a uma condição de lazer, é preciso dar a elas um grupo de dança, um grupo de caminhada, um grupo de terapia e a possibilidade de independência. É preciso que as pessoas não idosas exerçam a responsabilidade de garantir direitos aos idosos. Isso é uma questão que a gente está discutindo há muito tempo. Vira, revira e a gente volta aos mesmos pontos. Por que a gente quer envelhecer, mas a gente tem medo de envelhecer? Uma vez eu ouvi da minha mãe assim: quem não morre jovem ficará idoso. Então é preciso cuidar do idoso hoje para que os jovens cuidem de você idoso amanhã. Eu achei legal quando ela disse isso. É preciso cuidar do idoso hoje para que quando você fique idoso, um jovem, que é o que você é hoje, cuide de você amanhã. Então a gente precisa refletir sobre isso. Muito, muito refletir. E colocar o Código Idoso. Tem uma coisa que o brasileiro não faz, que é ler lei, ler código, ler Constituição. Pega lá o Código do Idoso e poxa, que coisa interessante esse artigo. Ninguém faz. Eu vou falar com minha avó que ela tem esse direito. Olha um outro artigo aqui. Nossa, olha essa coisa aqui também. Minha avó não sabe disso. E a gente não lê. Parece que é um mero livro colocado na nossa estante e que a gente sabe que existe. Existe uma coisa chamada Código de Idoso, mas a gente precisa, na verdade, exigir essa garantia. Se há um direito, esse direito precisa ser exigido. É uma cultura do brasileiro. A gente sempre acha que não tem direito a ter direito. É preciso mudar isso. Então, novamente, repetindo, vamos acender uma luz aos idosos e que essa luz ilumine a cabeça de cada cidadão para que garanta esses direitos. Certo, Mequetrefe? Exato. A gente tem que realmente sair da nossa zona de conforto e a gente tem que se irritar quando perceber uma situação em que o idoso seja colocado numa condição de desrespeito. O canal Letrado se posicionando. O que falta mesmo? Deixa eu ver aqui. Falta dizer pra você se inscrever no canal, meu irmão. Se inscreva no nosso canal. Mande sugestões, comente nossos vídeos. A gente está muito feliz com o que vem recebendo de cada um de vocês. Não esqueçam, é preciso defender a garantia do direito, não só dos idosos, mas de todas as pessoas, tá bom? Canal Letrados antenado com você. Um beijo, dá tchau. Um cheiro, meu povo.